saga por diversificação, em busca de ativos descorrelacionados. Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Pessoal, na verdade, ter muitos ativos na carteira não implica necessariamente em algo bem diversificado, especialmente na crise, quando a correlação entre os ativos muitas vezes sobe absurdamente. Vamos falar exatamente sobre isso nesse podcast. Correlação é um conceito estatístico que, em expressão livre, mede o nível de semelhança entre duas coisas. No contexto de investimentos, quanto mais correlacionados dois ativos são, mais seus retornos se assemelham. Esta medida estatística vai de -1 a +1, e quanto mais próxima dos extremos, mais correlacionados são os ativos. Uma correlação positiva indica que os dois ativos tendem a se movimentar para cima e para baixo juntos. Por exemplo, as ações Petri 3 e Petri 4, ambas da Petrobras, apresentam correlação 0,99 ultimamente. Essa altíssima correlação é explicável, pois ambos os papéis representam ações de uma mesma empresa. Uma correlação negativa, por sua vez, indica que, via de regra, quando um ativo sobe, o outro tem tendência a descer. Por exemplo, Ibovespa e dólar apresentam correlação de -0,58 no tempo recente, sugerindo que uma alta da bolsa pressiona o dólar para baixo. Efeito, aliás, já muito bem conhecido pelo mercado. Por fim, pessoal, dois ativos são descorrelacionados na medida em que a correlação entre eles se aproxima de zero. Encontrar ativos descorrelacionados não é tarefa fácil, mas eles existem. Ao contrário do que alguns investidores pensam, encontrar ativos com correlação negativa com qualquer outro ativo não é tarefa tão árdua. Por exemplo, no mercado de ações, a posição vendida em futuros de Ibovespa, que tem altíssima liquidez, atingiria esse objetivo. Aliás, de forma geral, transformar correlações positivas em negativas é razoavelmente simples. Entretanto, isso não vale para ativos descorrelacionados. Daí a dificuldade em encontrá-los e possivelmente o motivo para que muitos investidores acabem por esquecê-los. Nesse podcast, ressaltarei o papel fundamental, mas por vezes esquecido, exercido por ativos descorrelacionados em uma carteira de investimentos. Para transmitir a ideia que eu quero, eu vou usar um exemplo simples. Vamos imaginar o lançamento de um único dado, resultados equiprováveis de 1 até 6, mas várias vezes, tal como retornos diários de ações ao longo de um ano. O resultado médio do lançamento do dado é 3,5, a média entre os números de 1 a 6. A incerteza de obter esta média pode ser medida pelo desvio padrão do resultado, que calculado corretamente seria 1,7. Mas se agora lançarmos em vez de 1 mais 2 dados e considerarmos a média desses dois resultados, algo como investir 50% do patrimônio em cada dado, é fácil perceber que o retorno médio, o resultado médio dos dados ainda é 3,5. Afinal de contas, teríamos 50% de 3,5 no primeiro dado e 50% de 3,5 também no segundo dado. No entanto, de forma quase que incrível, se não fosse verdadeiro, a incerteza cai para 1,2, uma redução de quase 30% em relação ao 1,7 anterior.
E se ao invés de 2 dados apostássemos 10% do nosso patrimônio em cada um de 10 dados a serem lançados repetidas vezes, o resultado médio ainda não mudaria, permaneceria 3,5, mas a incerteza se reduziria para um desvio padrão de apenas 0,5. Ou seja, uma redução de quase 70% em relação à incerteza quando um único dado é lançado. Pessoal, esses resultados parecem extraordinários, mas na realidade são frutos da boa e velha matemática. E é simples eu explicar. Ao lançar um único dado, o pior evento possível é 1. E esse resultado tem 1/6 de chances de acontecer. Ao lançar 10 dados, é absolutamente improvável que todos resultem em 1. Haverá dados com resultados ruins, é verdade, mas estatisticamente haverá também dados com bons resultados, contrabalanceando aqueles ruins. Este é o efeito que reduz bastante a incerteza, ou seja, o risco. E então fica fácil traçar um paralelo onde cada dado lançado representa o retorno de um ativo que você possua em sua carteira. O resultado é claro: uma carteira com mais ativos reduz a sua volatilidade, o seu risco, sem reduzir a expectativa de ganho. Isso é muito importante. Alternativamente, uma carteira bem diversificada pode aumentar a expectativa de retorno, mantendo o mesmo nível de risco. De qualquer jeito, a coisa melhora para o investidor. Esse efeito, pessoal, é conhecido no mercado como benefício da diversificação. Mas perceba que os dados lançados são aleatórios entre si, ou seja, completamente descorrelacionados. Essa é a condição fundamental que faz o argumento funcionar maravilhosamente bem no exemplo dos dados. Em outras palavras, o benefício da diversificação é tanto menor quanto mais correlacionados forem os ativos da sua carteira. Isso explica por que uma carteira com muitos ativos não é necessariamente bem diversificada e, portanto, pode gerar perdas drásticas, tal como carteiras com poucos ativos. Por isso, há de se louvar o grande valor que ativos descorrelacionados agregam em carteiras que buscam boa diversificação, ou seja, buscam proteção sem perda de rentabilidade. No limite didático, caso houvesse infinitos ativos descorrelacionados entre si e com expectativas interessantes de retorno, poderíamos investir numa carteira igualmente ponderada formada por esses ativos. Isto é, como se fôssemos jogar infinitos dados, garantindo um belo retorno no limite sem risco. Mas claro, eu sei que não há infinitos ativos descorrelacionados na economia, muito pelo contrário, há poucos, ainda mais no mercado brasileiro, e eles devem ser valorizados. Este foi mais um podcast com Carlos Heitor Campani. Eu expliquei o que são ativos descorrelacionados e o papel fundamental que eles exercem numa carteira bem diversificada. Procure por esses ativos em diferentes setores do mercado e através de diferentes veículos de investimento. Uma carteira realmente bem diversificada irá proteger melhor o seu patrimônio na baixa do mercado, sem abrir mão de retornos interessantes na alta. Um forte abraço e até o próximo podcast.